A gente vai trazer aqui em instantes, gente, a Mariana Jangiacomo. A imprensa internacional cobriu em peso a posse de Lula. Pelo menos 17 chefes de Estado vieram para o Brasil assistir o exemplo. Eu estou falando só... eu estou falando só de chefes mesmo. Presidente, primeiro-ministro, o rei da Espanha veio. Mas delegações internacionais era uma lista infindável. Tinha 4 páginas com letrinhas miúdas de delegações que vieram. E Lula hoje passou o dia inteiro fazendo mais de 2 dezenas de despachos com autoridades internacionais, entre elas o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Mas não foram só as autoridades, a imprensa internacional deu no New York Times. É fato, manchete no New York Times, fotão, em pelo menos 4 colunas. Quem é leitor de jornal sabe, é aquela rasgada no centro da página. Mariana Jangiacomo é testemunha ocular desse tratamento e fala pra gente sobre a repercussão geral da posse de Lula. Mari, eu imaginei que ia dar muita repercussão por conta da imagem que Janja conseguiu produzir na ausência de Bolsonaro, que acabou sendo um senhor presente para Luiz Inácio Lula da Silva, que pôde fazer aquela cena, aquele retrato, essa foto cheia de simbolismo. De um lado, uma criança negra, do outro, o maior porta-voz da Amazônia entre os indígenas, o cacique Raoni, subindo a rampa com Lula ao lado de negros, pessoas com deficiência, ao lado de militantes da causa antirracista, de uma catadora, de um metalúrgico. É tipo uma história de vida e de país contada numa foto. Pronto, deu manchete no maior jornal do mundo e teve mais. Exatamente, Dani. O que foi, na verdade, uma forma de contornar, a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou se tornando a principal foto, a foto da principal manchete na capa do New York Times na edição de hoje. Essa foto do Lula ali ao lado dessas pessoas escolhidas para representar a sociedade brasileira, as pessoas que passaram para ele a faixa presidencial. E a legenda do New York Times dessa foto, inclusive, destaca isso, diz: o presidente chegando ao Palácio do Planalto com um grupo representando a diversidade do Brasil. Então, destacando exatamente isso que você falou, Dani, a diversidade ali dos perfis dessas pessoas. Realmente, muito destaque, a foto enorme ali na capa do New York Times. E a manchete do New York Times diz: Brasil oficializa Lula como líder. Perdedor é ausente. Bolsonaro está na Flórida em meio a inquéritos. Então, no texto ali da capa, o New York Times dá destaque também à presença de centenas de milhares de apoiadores que foram a essa posse do presidente Lula. Também fala muito sobre essa questão da ausência de Bolsonaro. Destaca que Bolsonaro foi para a Flórida no momento da posse, não compareceu à posse. Então, esse foi o destaque que o New York Times deu. Destacou a questão da foto, da presença das pessoas passando a faixa presidencial para Lula, como forma de contornar ali a ausência de Bolsonaro. Falou sobre Bolsonaro, sobre inquéritos, disse ali, o texto do New York Times também destaca na página inicial, que Bolsonaro tentou descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Então, esse foi o enfoque ali do New York Times. E não foi só o Times que deu destaque para isso também, que falou sobre a posse de Lula. Também o Washington Post falou sobre isso, tem ali destaque na página inicial, na home do site do Washington Post. Eu até separei aqui também a manchete dizendo: Lula toma posse, Bolsonaro não vai. Então, foco muito parecido com o do New York Times, falando sobre a ausência de Bolsonaro e falando sobre a posse de Lula, e também que foi também destaque em outros jornais ao redor do mundo, jornais da Europa também, falando sobre o país dividido, falando sobre as dificuldades que Lula pode ter que enfrentar com esse país dividido, com o Congresso, e falando sobre essa ausência de Bolsonaro, que realmente, claro, chamou a atenção, né, Dani? De volta com você. Sim, Mari, foi impressionante, né, como repercutiu. Esse, tá claro, foi feito para viralizar, né, apesar do New York Times ter sérias restrições ao Twitter, chegando a falar que seus jornalistas deveriam sair, porque, de fato, a patrulha ideológica ou a patrulha contra a imprensa, seja de qual lado for na rede social, nesta rede social é muito forte, mas essa foi feita para viralizar quando trata loser is absent, né, derrotado
Estado ausentou-se, poderia se traduzir assim, mas loser é uma expressão muito, digamos, popularizada no Brasil por conta dos filmes americanos, etc. e tal, que tratam loser. Tem a tradução formal, claro, que é a que pretendia o New York Times, e tem a tradução de gíria, né, que é algo como um perdeu o Playboy, um perdedor, assim, né? Então, foi nesse sentido que acabou viralizando por aqui. Obrigada, Maria. Eu vou falar com ele, claro, Lorival Santana. Ele tem uma análise sobre esse primeiro dia de mega despacho do Lula com chefes de Estado e também com delegações internacionais. Mas antes eu queria uma leitura, Lorival. Tenho certeza que você fez uma rapa pelos principais jornais do mundo. Eu vi o Le Monde também com Lula na capa, eu vi o El País com Lula na capa, vi o New York Times, outros jornais dos Estados Unidos. No fim, a foto que Lula obteve pela ausência de Bolsonaro acabou sendo um presente do ex-presidente para ele, porque conseguiu cristalizar, e Janja foi muito esperta na montagem dessa subida da rampa. Como eu disse, ela é uma foto que simboliza tanto a história do próprio Lula, como a história do Brasil e de populações marginalizadas, né, aqui historicamente no país, cruzando essa ideia onde o presidente é povo e o povo é presidente, que guiou toda a montagem da posse numa imagem só. Bolsonaro acabou dando esse presente para Lula ao decidir se ausentar. Querido, vamos começar daí, depois a gente falar das reuniões. O simbolismo é muito grande do ponto de vista da imagem internacional por causa do funeral do Pelé. Existe uma ligação entre essa visão de um menino negro, né, de alguém num país ainda bastante racista e com um passado escravagista muito recente, que se tornou o rei do futebol, o rei do esporte, e, ao mesmo tempo, essa cobertura da volta de Lula ao poder pela figura que ele representa e também pela forma como foi feita a posse de ontem. Hoje, um enviado especial da BBC, do Serviço Mundial da BBC, que está em Santos, estava lembrando, aliás, não, isso tem um enviado especial, mas isso quem estava dizendo era o correspondente da BBC no Rio de Janeiro, lembrando que o Pelé nasceu 52 anos depois do fim da escravidão no Brasil. Então, às vezes aqui no Brasil a gente não reflete muito sobre essas ligações, né? Mas para a imprensa internacional isso é bastante importante. Então, CNN manchetou, Lula foi empossado como presidente pela terceira vez, quando ameaças de violência surgiram de apoiadores de seu antecessor, Jair Bolsonaro. A Reuters, que é a maior agência do mundo, né, diz que Lula foi empossado como presidente no domingo, fazendo uma acusação contundente ao ex-líder de extrema-direita Bolsonaro e prometendo mudança drástica de curso. A BBC fala que o Lula toma posse como presidente do Brasil, enquanto o antecessor Bolsonaro voa para os Estados Unidos. Aliás, é interessante para a imprensa americana, porque Flórida é o lugar onde mora o Trump. Há um paralelismo muito forte entre ambos. Daniela. Ô, Lorival, sobre aí a questão você fala, né, tem o paralelismo e ele foi explicitado nas manchetes dos jornais, né, a mais, digamos, viral, a do New York Times, que trata desse último ato de Bolsonaro, que é contrariando o que prevê o rito legal, afastar-se, né, com esse loser is absent, que acabou viralizando no mundo inteiro, algo como derrotado se ausenta, né, derrotado ausentou-se, mas que acabou, digamos, viralizando pelo popularmente conhecido, a expressão como loser é associada aqui em português. De todo modo, Lori, pelo que você sente no que diz respeito a Bolsonaro, olha aí, gente, como é que ficou, e ficou viral a foto, acabou virando um mega presente. Ontem a gente já falou sobre isso aqui, foi um tiro no pé não ter deixado um plano B formal para a apresentação, para a passagem da faixa, no que diz respeito à comunicação para os bolsonaristas, né, e para os aliados de Bolsonaro, porque deu essa foto e reforçou, de certa forma, a visão internacional de que Bolsonaro, em alguns momentos, no mínimo, buscava caminhos que resvalam para a não institucionalidade ou o antidemocrático.
Agora falando um pouco dos encontros de hoje, como a data é muito infeliz, né, o 1º de janeiro, ninguém quer viajar, sair de casa nessa data, acabou se concentrando nos chefes de governo, porque chefes de Estado têm um papel mais cerimonial, por exemplo, no caso da Alemanha, de Portugal, o rei da Espanha. É importante, é interessante, mas quem discute política exterior é chefe de governo, né? Então se concentrou muito nos países aqui da América do Sul, né? Tanto de direita quanto de esquerda, não importa. Quem está no governo veio para essa posse, demonstrando o quanto o Brasil é importante aqui para a América do Sul. O Wang Qishan, que é o vice-presidente da China, ele cuida de relações exteriores, da estratégia de política externa no Partido Comunista Chinês e no próprio governo. Então, bem importante esse encontro. Do ponto de vista dos Estados Unidos, é claro, o Lula em breve irá aos Estados Unidos, mas a Deb Haaland, que não se reúne hoje com o Lula porque não pediu, porque ela não é presidente, não é também chanceler, então não pediu para se reunir com o chanceler Mauro Vieira, mas ontem me disseram que ela teve uma rápida e produtiva conversa com o Lula no Palácio do Planalto. E ela que é a primeira secretária indígena, né, dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, e que cuida justamente de terras indígenas, recursos naturais e conservação das terras federais. Daniela. Muito bom, querido. Obrigada pela análise completa que você traz aqui pra gente. Feliz 23, Lorival Santana. Para você também, para todos que nos acompanham aqui no 360. Muitas viagens para você, porém todas com equipamento para transmissão ao vivo no 360, porque não sobreviveremos a novos períodos de ausência. Lorival tirou férias e não foi legal, fiquei #chateada, então tá proibido a partir de hoje. Aproveitar que vão reformar aí a legislação trabalhista, incluir uma cláusula anti-ausência de Lorival Santana. Pode Valeu, deixar, querido. vai ser um prazer. Valeu, bom ano.